Vídeo rápido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Vale, sobre informações da bolsa, resultados, um fechamento de capital que trouxe muito prejuízo para o investidor e falar também sobre grandes dividendos que estão em aberto para essa semana, que ainda dá tempo de você receber. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O mercado brasileiro ele segue em queda. Só nessa última semana, a Bolsa de Valores caiu 3,5% e voltou à casa dos 122 mil pontos. E só essa queda, ela devolveu toda a alta do mês de fevereiro. Quando a gente pega o segundo mês desse ano, os fundos imobiliários eles foram um grande destaque, o índice subiu mais de 3%. O ouro continua aquela sequência de altas e recordes, subiu 1,8% só nesse mês. O dólar disparou mais de 1%, o CDI subiu aquele 1% padrão com a taxa de juros atual que a gente tem, e a própria poupança com aquele 0,6% retornou mais do que o Ibovespa. O Ibovespa ele caiu 2,5%, tudo isso somente nessa última semana. E a percepção de risco ela aumentou. Quando o risco sobe, existe uma fuga da renda variável e grande parte desse dinheiro é movimentado para renda fixa. É pedido também um prêmio maior sobre os títulos e a gente retornou aquela rentabilidade acima de 15% no caso do prefixado. No comentário rápido, aqui novamente a gente já tem aquele 1% ao mês que muito investidor busca, principalmente se tratando de renda fixa. E a gente tem o IPCA+, também, beirando novamente a casa do IPCA mais 8. E no comentário rápido, muita gente não tem ideia da grandiosidade que é isso daqui. Quando a gente fala do Tesouro Direto, 1% ao mês e taxas tão altas, a gente viu pela última vez lá na crise de 2015. IPCA mais 6 era o mais falado, o mais comentado até o ano passado, depois a gente passou para IPCA mais 7 e a gente está muito próximo de um recorde histórico, IPCA mais 8 e um título público federal. E uma outra maneira de se proteger também é buscar a moeda mais segura do mundo. O dólar ele disparou, voltou a 5,80 e passou dos 5,90 nessa semana, puxado tanto pelo cenário interno com indicações de uma previsão não tão otimista no que diz respeito aos gastos e às contas públicas, quanto ao cenário lá fora também. Existe uma segunda rodada de tarifas a caminho e isso já tem data para acontecer. Amanhã, dia 4 de março, a gente vai ter mais imposição e toda vez que a gente fala de taxas, a gente fala de aumento de custo, e com o aumento de custo, uma das consequências é a volta da pressão inflacionária. Até mesmo o Bitcoin, que cresce cada vez mais como reserva de valor, ele perdeu quase 30% nas últimas semanas, saiu de mais de 100 mil dólares para baixo de 80 mil, mas isso não durou muito tempo. As moedas dispararam porque os Estados Unidos mostrou a intenção de ter criptomoeda, Bitcoin e algumas outras como reserva estratégica de valor. E por aqui a gente teve mais um anúncio de uma oferta pública de aquisição, mais conhecido como OPAS, que é o instrumento utilizado para propor o fechamento de capital de uma empresa. E mais uma vez a gente tem uma empresa nova, a gente fala de um IPO recente, de toda aquela safra que foi lançada em 2021. Então esse já é o terceiro exemplo que eu já trago do porquê eu não invisto em IPOs, e você também deveria criar essa regra dentro da sua estratégia de investimentos. A gente tem a Mobile, que hoje está cotada a R$ 1,39, e esse valor que vocês leram aqui ele não está errado. A oferta inicial ela é de 0,68 centavos por ação, um valor 51% menor do que o último fechamento, mas não basta ele ser metade do valor atual. Quem carrega a empresa também carrega junto um prejuízo de 95% de tudo aquilo que investiu. Então quem investiu 100 mil tem hoje 5 mil reais, quem investiu 10 mil tem apenas 500 reais na conta, e é uma empresa que fez o lançamento a quase 30 reais e hoje é muito fácil fechar o capital a R$ 1,40 ou a 60 centavos, que é a proposta que os controladores trouxeram. Então mais um lançamento feito com sucesso, mais uma empresa que dá um prejuízo irrecuperável, dinheiro no caixa da empresa e prejuízo na mão do investidor. Fora isso, falar também sobre dividendos. A gente tem bastante dividendo em aberto, que ainda dá tempo nessa semana. A gente tem empresas relevantes como a Vale, Gerdau, Klabin, Fleury e o próprio Bradesco. Só que no caso do Bradesco, a gente tem aqueles pagamentos mensais, é um valor bem baixo, que só vai fazer sentido para quem tem uma posição relevante na empresa. E de todos esses casos, os únicos dois interessantes que a gente tem é o dividendo da Fleury, com valor de 0,46 por ação. Como a Fleury tem uma cotação muito baixa e já acumula uma
uma queda de mais de 60% nos últimos 5 anos. Ela está cotada hoje a R$ 11,00. Essa é oficialmente a menor cotação de todo esse período da empresa. Esse dividendo ele se torna muito interessante. A gente tem mais de 4% de dividend yield apenas para esse pagamento. A Datacom para ter direito é no dia 6/3, quinta-feira dessa semana. Depois a gente também tem um dividendo bem satisfatório no caso da Vale, um dividendo líquido de R$ 2,14 por ação, o que dá um dividend yield de quase 4% somente para esse pagamento. E a Datacom, para ter direito a esse dividendo, é no dia 7/3, sexta-feira, e tem que dormir comprado até segunda-feira da próxima semana. Ainda falando sobre a Vale, que era muito pouco falada, deixada de lado na maioria das recomendações e das carteiras por conta do tanto de problemas que a empresa tinha, não relacionados à operação dela, e como ela se livrou da grande maioria, as recomendações e elevações retornaram, e o último a recomendar a compra da empresa foi o Safra, que depois de um rebaixamento recente, prevê fortes entregas e um alto controle de custo por parte da empresa. Hoje o mercado aqui está fechado, mas dá para acompanhar o desempenho das ações brasileiras através das ADRs, e a ADR da Vale hoje lá fora, ela sobe 2,6%, mesmo com uma queda muito forte de quase 3% do minério de ferro. O preço-alvo da Vale ele foi elevado de R$ 68 para R$ 72, e eles trazem que mesmo que o minério de ferro ele permaneça nessa casa de $100 a tonelada, com toda a estratégia da Vale de remunerar o sócio através de dividendo extraordinário e de todos os programas de recompras que ela sempre mantém ativo, a Vale, além de uma ótima produção, ela está conseguindo entregar um controle de custos muito forte. A Vale hoje está cotada a R$ 55,00 e tem um dividend yield na casa de 10%. Essa é a expectativa para 2025 no caso da mineradora. Falar agora sobre resultados, a gente vai ver e estudar duas empresas que acabaram de trazer balanço, só que já anota na agenda que nessa semana, que é bem mais curta, a gente só vai ter uma divulgação de balanço. A Ferbasa ela deve anunciar o resultado dela no dia 7/3, sexta-feira, e assim que ela divulgar, a gente já vai estudar os números por aqui. Quem trouxe o resultado foi a Copel, um lucro de quase R$ 600 milhões, mas ainda assim uma queda de 40% na comparação anual. Junto com o resultado, ela também trouxe um dividendo de 1,3 bilhão de reais, então o lucro caiu, o EBITDA também caiu. Do lado positivo, e quem contribuiu bem foi a parte de distribuição, o resultado cresceu 24%, o EBITDA ele também melhorou no período, mas o grande causador dessa queda toda foi a parte GET, aqui a gente fala de geração e transmissão, que muito mais focado na parte de geração, então a gente viu um resultado 27% menor na comparação anual, e ela também tem um tema que a gente vem comentando muito lá na nossa comunidade, que é a restrição de geração. Isso daqui está afetando muito a grande maioria das geradoras da bolsa, só que algumas conseguem absorver isso melhor, até mesmo por conta do tamanho delas, e outras já têm uma dificuldade um pouco maior. Na realidade, aquelas que sofrem mais, num comentário rápido, são empresas pequenas, empresas que sequer estão listadas na bolsa de valores, e em muitos casos, inclusive, elas até desaparecem, porque elas não conseguem sustentar toda essa imposição em cima do potencial de geração delas. Já do lado positivo, a Copel melhorou ou ela reduziu em 26% o custos com pessoal e administradores. Então a gente tem o PMSO, que é pessoal, material, serviços e outros, caindo 6% no período, o que já é um ótimo resultado, uma vez que os custos eles costumam crescer ou pelo menos acompanhar a inflação. E quando a gente fala só de pessoal e administradores, o custo ele caiu em quase 30%. Então esse lado da gestão dá para perceber que eles estão fazendo um bom trabalho. Então o lucro líquido ele foi de 570 milhões, uma queda na comparação anual, só que eles também trazem o lucro líquido recorrente. E olhando para essa linha do balanço, o lucro da empresa, ele até melhorou na comparação anual, só que o grande ponto de atenção da empresa, ele fica por conta da dívida e alavancagem. Ela saltou muito em qualquer comparação que a gente fizer, tanto na trimestral quanto na anual. A dívida da Copel, ela continua subindo, subiu muito de 2023 para 2024, e a alavancagem, ela saltou de 1,9 para 2,6. Muito em breve, deve buscar a casa de 3 vezes o EBITDA, e isso não é nada satisfatório, principalmente porque a gente fala de uma empresa que virou corporation, uma empresa que busca ganho de eficiência. Ela tem que tomar cuidado com toda essa aquisição de dívida que ela está fazendo. No comentário rápido, se a gente pegar lá atrás, quando ela ainda não era uma corporation, mesmo na mão do Estado, ela era uma empresa com uma dívida muito mais controlada e uma alavancagem também mais controlada. Isso daqui tem explicação, a empresa está fazendo os investimentos, mas mesmo assim, nos últimos 4 anos, a dívida líquida da empresa mais do que dobrou,
e alavancagem, também dobrou no período. Foi um resultado misto, o mercado parece que não gostou. Na sexta-feira, as ações da empresa fecharam com uma queda acima de 3%, ela tem um PL acima de 10 vezes o lucro, não é a empresa mais barata do setor e está muito distante de ser a melhor pagadora, um dividend yield atual de apenas 4% para a Copel. Para a gente finalizar, falar da Grendene, essa sim uma excelente pagadora de dividendos. Olhando por histórico, ela tem uma média de 7% de remuneração, isso daqui é superior à grande maioria dos bancos da Bolsa de Valores. A gente fala de uma empresa que chegou a distribuir 20% em 2023 e que trouxe um resultado que surpreendeu o mercado, principalmente se a gente levar em conta o momento que a gente está vivendo, Selic nas alturas, concessão de crédito e consumo não tão aquecido, e o resultado dela saltou 36% na comparação anual. E a gente tem um exemplo daquilo que eu acabei de comentar. A Grendene ela coloca à prova o modelo de negócio, principalmente se a gente olhar para um ambiente mais difícil, se a gente olhar para o cenário macro. Ela é uma empresa de consumos, uma empresa que fabrica chinelinhos, e mesmo assim ela entregou 40% a mais de lucro. E não só isso, ela cresceu também na participação, ela ganhou mercado. Quando a gente fala do mercado internacional, ela saltou de uma participação de 27% para 33% nesse trimestre, e a receita da empresa ela não para de crescer. Na comparação anual, ela saltou 14%, e se a gente olha o ano fiscal fechado, 2023 contra 2024, a receita da empresa teve um crescimento de 9% no período. E quando a gente pega o resultado consolidado, olhando para essa coluna na comparação anual, a receita bruta cresceu 13%, a receita líquida também 13%, o custo do produto vendido cresceu só 6%, então bem abaixo do crescimento de receita da empresa. O lucro bruto cresceu mais de 20%, despesa operacional caiu 36%, então até aqui um ótimo balanço da empresa. O EBIT e o EBITDA, eles cresceram muito, 40% de maneira recorrente e mais de 100% no EBIT não recorrente, e o resultado final, ele cresceu 36% no trimestre. Como há muito tempo a gente tem uma cotação que cai ou anda de lado e o resultado da empresa continua melhorando, a gente tem uma grande assimetria olhando para esse gráfico que é do Investidor 10. No comentário rápido, essa assimetria começou, ela aumentou lá atrás quando a Grendene se desfez de uma das principais operações que a empresa tinha. E quando eu comentei que a cotação ela cai ou anda de lado, é porque apesar dela ser uma excelente pagadora de dividendos e figurar inclusive na carteira de dividendos perfeita por conta de todo o histórico dela, ela tem uma grande dificuldade de crescimento de receita e crescimento de lucro. O resultado disso é uma cotação que parece não andar, olhando para a cotação padrão, porque se a gente olhar para a cotação ajustada com base em todos os dividendos que a empresa traz, ela tem uma boa valorização, ela sai de R$ 1,90 para quase R$ 6 atualmente, lembrando que ela já chegou a ser cotada a quase R$ 10. Mas no comentário para a gente finalizar, quem pensar em colocar dinheiro na empresa tem que se aproveitar de momentos de queda, porque se não se aproveitar desses momentos de baixa, talvez nem valha a pena estudar e considerar ela para carteira. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente tratou de informações da bolsa, cenário micro e o cenário macro, falamos sobre dividendos, Vale e os resultados da Copel e da Grendene. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Vale, Copel ou da Grendene, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, tem um link na descrição que através dele dá para negociar diversos benefícios. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!